Eu sou o professor Tel e se você quer aprender física, você está no lugar certo. Hoje nós vamos para a nossa aula número 8 de dinâmica, tá? E eu vou fazer dois exercícios para vocês para aplicar um pouco do que a gente viu lá, plano inclinado, força elástica, atrito, né? Usando as leis de Newton, ok? Bora lá? São duas questões. Uma da AFA 2025, bastante interessante, e uma da AFA 2023. E sem enrolação, bora para a questão? Então é isso aí, galera. Vamos aí para as questões de dinâmica, aplicação das leis de Newton, duas questões da AFA, uma de 2025 primeiro e a outra é de 2023. Então, sem mais delongas, bora lá. Essa é a provinha de 2025. Estou fazendo a prova versão A, mas aqui não importa para nós, tá? E essa é a questão número 52. Então, lendo aqui com vocês. Sobre um plano, inicialmente na direção horizontal, é apoiado um bloco de massa 1 kg e de dimensões desprezíveis conforme a figura 1. Então, você está vendo aqui um plano horizontal, figura 1. Em seguida, o plano é inclinado para 30 graus, conforme figura 2, sendo que, neste momento, o bloco fica na iminência de descer ao longo do plano. Bom, gente, se ele fica na iminência de descer ao longo do plano, aqui a gente já está pensando o exercício. Então, o que está agindo sobre ele, se ele não desceu, é a força de atrito, não é isso? Então, existe lá uma componente da força-peso puxando ele tangencialmente ao plano e o atrito segurando. A gente vai ver tudo isso. Tá? Pelo fato que ele diz que está na iminência de entrar em movimento, a gente entende que o atrito que está agindo é estático, mas é o atrito estático máximo. Tá legal? Bom, bora lá. Posteriormente, uma mola ideal é presa ao topo do plano inclinado. Deforma-se de 5 centímetros essa mola e ela prende-se a outra extremidade dela ao bloco, conforme a figura 3. Então agora a gente vai pôr uma mola, o bloco vai continuar parado, né? Pôs uma mola e a mola está distendida de 5 centímetros. Então vamos anotando esses valores. 1 kg de massa, inclinei o plano de 30 graus, pus uma mola e ela está distendida de 5 centímetros. Tá? Vou sair aqui da frente para a gente terminar a leitura. Observa-se então que o bloco permanece, né? Cadê meu apontador aqui? Tá aqui. Que o bloco permanece em repouso, porém agora na iminência de subir ao longo do plano inclinado. Nessas condições, a constante elástica da mola em newtons por metro vale. E aí você tem as alternativas: 5, 30, 100, 200. Ok? Então, voltando aqui. Bacana? Então, situação inicial, o bloco está na iminência de descer, tem um atrito segurando ele para não descer. Aí eu ponho uma mola, a mola está distendida de 5 centímetros e o bloco fica na iminência de subir. Então continua agindo um atrito estático, só que agora contrário à tendência de deslizamento, que é para cima. Então muda o sentido. Ele quer saber o coeficiente de atrito. Então é uma questão bastante interessante, embora seja da AFA, nem é tão difícil assim, tá? E como é que a gente começa essas questões? Quem é aluno meu está cansado de ouvir isso. A gente começa sempre marcando as forças, não tem outra saída. Lógico, as pessoas muito experientes, alunos muito experientes, né? Às vezes dá para olhar aqui e já escrever a equação sem marcar as forças. É muito arriscado, é melhor marcar, né? Vamos lá marcar as forças e escrever a equação. Sempre lembrando que força é interação. Toda vez que você marcar uma força, para você não errar, você tem que saber de onde surgiu, qual é essa interação. Quando você não faz isso, acontece muito, como eu vejo nas provas, de aluno marcando força onde não existia. Porque ele não entendeu que ela é uma interação e para ter uma interação tem que ter dois corpos. Lembra da terceira lei de Newton? Toda força de ação gera uma reação contrária de mesma intensidade. Olha lá, marquei uma força e chamei ela de peso. Ela é a interação de quem com quem? Ela é a interação desse bloquinho com o planeta Terra. A Terra puxa o bloco para baixo, o bloco puxa a Terra para cima. Essa é uma interação entre o bloco e o planeta Terra. Ela é sempre vertical e para baixo. Tem outra interação? Tem, com o apoio. Tá?
Então ele tem a interação de campo gravitacional com a Terra, porque ele não tem contato com o planeta Terra, e tem interação de contato com o plano, que eu vou quebrar essa interação em duas. Tá? Uma interação com o plano, eu vou chamar ela de normal, que é uma de sustentação, então estou quebrando a interação com o plano em duas. A normal e uma tangencial, que é contrária ao deslizamento, força de atrito. Então, na verdade, essas duas interações, normal e atrito, formam uma só, que deve-se à interação com o plano. E essa aqui é a interação com a Terra. Acabou, não há outra interação. Estando o peso, desculpa, vamos pegar o peso e vamos agora primeiro decompor ele nas direções tangencial ao plano e perpendicular ao plano, tá? Na direção tangencial ao plano, vamos imaginar um eixo X nessa direção, onde eu pus esse vetor preto, vamos chamar essa de direção X, tá? Então, quando eu decompor o peso nessa direção, eu vou chamar aí de Px. É uma componente da força-peso. Isso não é uma força, é uma componente de uma força. Facilitando, né, um trabalho matemático para facilitar a resolução do exercício. Aqui eu também tenho outra componente, aqui que eu estou chamando de direção Y, que é o Py. E o ângulo aqui, galera, você lembra? A gente demonstrou quando a gente viu o plano inclinado, agora eu não vou ficar demonstrando isso, né? Que sempre junto a componente normal ao plano, a componente na direção Y, este ângulo é sempre o ângulo de inclinação do plano. Então aqui tem um ângulo de 30 graus. Tá legal? Tranquilo? E como nós estamos na situação de iminência de entrar em movimento, o que eu sei é que se não está em movimento, se ele não desliza o plano, Px está em equilíbrio com a força de atrito. Então simplesmente eu escrevo isso. Força de atrito é igual a Px, estão em equilíbrio. Tá? Bom, mas como é que eu calculo o Px? Se o Py é adjacente a 30 graus, o Px, que cabe exatamente aqui fechando o triângulo, é um cateto oposto. Então Px tem uma relação com o seno. Lembra disso? Então a força de atrito é igual ao Px e o Px é o peso, massa vezes gravidade é o peso, tá? Vezes o seno de 30, porque o Px é um cateto oposto ao ângulo de 30 graus, tá? Então o oposto vai com seno, adjacente vai com cosseno. A gente faz isso várias vezes e é bom sempre fazer rápido, ganhar aí versatilidade, ok? Bom, aí eu tenho uma continha para fazer, das mais simples, né? A massa que ele deu é 1, a gravidade é 10, o seno de 30 é meio. Então olha o que eu achei. Eu achei que a força de atrito nessa situação vale 5 newtons. E ela é exatamente igual ao Px, que vale 5 newtons. Né? As duas são iguais, vale 5 newtons. Bora para a seguinte situação? Aí esse cara prende uma mola aí, ó. O que acontece? Aparece uma nova força, só que agora para cima. Então eu continuo aí com a força-peso e o peso não mudou. O peso é massa vezes gravidade. O fato de eu colocar uma mola não mudou o valor do peso. Eu tenho a normal. O anormal também não mudou. Ok? Ora, se o peso anormal não mudou, o Px e o Py também não, hein? Aí eu tenho, como eu tenho a tendência agora a deslizar para cima, eu estou na iminência de deslizar para cima, eu tenho um atrito que antes era para cima, agora é para baixo. Tá indo? E se eu decompor o peso, eu vou ter igualzinho no outro o meu Px e o meu Py, que tem que ter o mesmo valor. Por que mesmo, professor? Ora, porque elas não dependem dessa mola que faz uma força apenas na horizontal. Tá? Esse ângulo de 30, ó, tudo igual ao outro. A diferença é que o atrito ficou para baixo porque está na iminência de subir. E por que está na iminência de subir? Porque tem esse vetor vermelho que eu marquei aí, que é a minha força elástica. A força elástica puxa para cima, a mola está distendida, e Px, que é uma componente do peso, e a força de atrito, para baixo. Então é igualzinho o outro, que apareceu uma interação nova. Essa interação nova é uma interação com a mola. Tá legal? E aí se está em equilíbrio, agora olhando aqui ficou muito fácil de verificar, né? O que eu tenho? Na direção tangencial ao plano, eu tenho Px e força de atrito para baixo e força elástica para cima. Se está em equilíbrio, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo que a força elástica é exatamente igual ao Px mais atrito. É a situação de equilíbrio. Esta puxa e essas duas oferecendo resistência. Não entra em movimento, está estático. Esta é a situação de equilíbrio. Tá legal? Só que, galera, o Px eu já sei, né? Então olha como é que vai ficar fácil. Olha só.
A força elástica é dada por K vezes X, né? Onde K é uma constante elástica, X é a deformação. Eu acho que todo mundo que está assistindo o vídeo sabe, quem não sabe tá aí, tá? Força elástica é sempre constante elástica vezes a deformação da mola. Esse X é aqueles 5 centímetros dado. O PX você está vendo aqui, a deformação é aqueles 5 newtons que nós já achamos. E a gente já sabe que a força de atrito é igual ao PX, a força de atrito máximo. Nós achamos no item anterior. Tá legal? A gente sabe que as duas são iguais. Então PX mais FAT, né? Passo o X dividindo porque eu quero calcular o K, constante elástica. Tá? Coloco o número. PX é 5, calculamos anteriormente. O FAT é 5. Professor, mas por que não mudou? Ora, porque o peso não depende daquela mola que está agindo na horizontal, tangencial ao plano, melhor dizendo. O peso é massa vezes gravidade, não depende da mola. Então o PX, que depende da inclinação do plano, não mudou, nada mudou, o PX é o mesmo. Tá? O FAT é μ vezes a normal. Uma vez que o peso não mudou, o PY também não, porque a inclinação do plano é o mesmo, não tem nenhuma força normal ao plano, a não ser PY normal, então o FAT também não mudou. A única coisa é que agora, ao invés de estar na iminência de descer, está na iminência de subir. Tá? Então eu já conhecia que aqui é 5 e o X é 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2, né? 5 mais 5, 10, divide por 5 dá 2, 2 dividido por 10 a menos 2 é o mesmo que 2 vezes 10 ao quadrado, ou então é 200. Então a resposta é 200 newtons por metro, alternativa D. Foi? Tranquilo? Você acompanhou? Entendeu? Questão bacana, né? Não era muito difícil, uma questão bastante interessante para a gente pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. Plano inclinado, força de atrito, força elástica, né? Tudo numa única questão. Questão típica da AFA. Bora então para a segunda questão, também da AFA. Também é uma ótima questão para a aplicação das leis de Newton, né? É uma questão, essa foi de 2023, aplicada no dia 19 de junho de 2022. E vamos para a questão. A questão diz o seguinte: por 2 vezes observa-se o movimento de um bloco sem resistência do ar sobre um plano inclinado, conforme ilustra a figura seguinte. Aí você está vendo a figura, um bloco subindo, campo gravitacional, ângulo θ. O coeficiente de atrito cinético entre as superfícies do bloco e do plano inclinado é raiz de 3 sobre 2. O primeiro lançamento, em que θ é 30 graus, o tempo que o bloco gasta até parar sobre o plano inclinado é t. No segundo lançamento, em que se dá com a mesma velocidade inicial do primeiro, θ igual a 60 graus e o tempo gasto pelo bloco até parar, também sobre o plano inclinado, é t'. Nestas condições, a razão entre os tempos t e t' é igual a... Aqui aparecem as alternativas, né? Eu dei aqui uma enroscada no texto, vamos ver se a gente entendeu mesmo. Joguei o bloco para cima, num plano inclinado de 30 graus, com a velocidade conhecida, chamada V0, só isso que a gente sabe. E ele leva um tempo t, né, subir no plano inclinado até parar, né? O atrito vai desacelerando ele e ele para no plano inclinado depois de um tempo t. Aí eu faço novamente o experimento, jogo o bloco para cima com a mesma velocidade inicial V0, só que com outro ângulo θ de inclinação, um ângulo maior. Quer dizer que ele vai gastar um tempo menor para parar, né? Mesma superfície, mesmo atrito, tudo igual. E o tempo que ele leva para parar ele chamou de t'. E ele quer saber qual é a razão entre esse t e esse t'. O t, tempo de parada com a inclinação de 30 graus no plano inclinado, e o t', tempo de parada com um plano inclinado a 60 graus. Ok? Então bora lá. Como é que eu vou fazer isso? Lembra lá da função horária da velocidade, do movimento uniformemente variado? A velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Então eu tenho a velocidade inicial, a final é 0. Nos dois casos eu quero saber o tempo até parar, né? Então a velocidade final é 0. Então minha equação, se eu chamar esse cara de 0 e isolar o meu t, né? Passo o V0 para lá, fica negativo, A dividindo, ou como você gosta de pensar uma equação. E você chega que o tempo vai ser V0 dividido por A. Esse é o tempo, V0 sobre A. Menos porque está desacelerando, né? Então a aceleração ela é negativa.
aqui ficou um negativo, né? Você fala, professor, mas tempo negativo? Não, né? Você imagina que a aceleração é negativa, então menos com menos mais. Aqui foi só porque eu simplesmente isolei o A do jeito que estava. Joguei o V0 para lá, menos V0, passei o A dividindo, deu esse cara aqui. Mas a gente vai trabalhar em módulo, isso não importa. E o T' seria menos V0 sobre A. Lógico, não tem o tempo negativo, esse A é uma desaceleração, ela é negativa. Isso aí não vem ao caso aí, tá? Tá claro isso? Tá confuso não, né? Qualquer coisa manda uma pergunta. Já aproveita, curte, compartilha e manda pergunta. Ô, professor, o que é esse sinal de menos? Tempo negativo? Não, se a gente for olhar, o A também é negativo, é uma desaceleração aí. Então, na verdade, isso é um termo positivo, tá? Não fazia nem sentido ter esse menos aí. Mas, enfim, vamos lá. O que eu quero calcular? T sobre T'. Então, se eu for dividir esse cara por esse, vai dar V0 sobre A vezes A' sobre V0, né? Corto o V0. O que eu estou procurando aqui é T sobre T', T sobre T', né? Que vai dar A' sobre A. Então, se eu calcular o A' e o A, eu terminei a questão. Divido um pelo outro, eu tenho a minha resposta, tá ok? Não vai confundir com esse menos, eu me arrependi de ter deixado esse menos aqui. Eu só peguei a expressão do jeito que estava e isolei o T. Lógico que não tem o tempo negativo, e eu considerando que é uma desaceleração, ela é negativa, menos com menos mais, fica aí tranquilo. Tá bom? O que eu quero é calcular a linha, quero calcular A, dividido um pelo outro eu tenho T sobre T'. Tá ok? Então vamos lá para a resolução. Primeiro eu marquei as forças, como sempre, né, galera? Ó, que força é essa? É a força peso, interação do bloco com a terra. Que força é essa? É a força normal do bloco com o plano inclinado. Tá? Que força é essa, professor? O atrito, também interação do bloco com o plano inclinado. Essas duas aqui são componentes de uma mesma força, porque é o mesmo plano. Essa aqui é a interação com o planeta Terra, tá? Tá indo? Eu decomponho o peso igual a gente fez no exercício anterior. Eu decomponho o peso na sua componente normal ao plano, que a gente chama de PY, e decomponha também o peso com a sua componente tangencial ao plano, que é o meu PX. Tá legal? E aí tá as minhas forças marcadas aí. Cuidado, né? Às vezes eu deixo o aluno fazer esse exercício, ele envolve esse V0 como se fosse uma força. Se é a velocidade inicial dada ao bloco. Professor, mas não tem, né? Perguntas também que eu ouço sobre essa questão. Não tem uma força para lá empurrando um bloco? Não. Teve uma força que levou esse bloco até ele atingir V0. Quando atingiu V0, largou ele. Aí as forças que existem é do atrito e do PX. Tá claro isso? Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esse cara vai desacelerar, né? Então o módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Tem aluno que gosta de fazer o seguinte: professor, está subindo, então vou pôr esse atrito contrário ao movimento como menos, o PX também menos, a aceleração é negativa. Perfeito, sem problema. Estou trabalhando em módulo, a gente chega na mesma aceleração. O que importa aqui é o módulo da aceleração, tá? Eu vou sair daqui porque vou aparecer aqui embaixo, aqui não ia caber. Então, continuando aí, tá? Quem quer força de atrito? Você lembra lá? Volta lá na aula de força de atrito, né? Vou deixar aqui a playlist para você no final do vídeo. E você vê lá qual é a aula de atrito, volta lá se você não lembra. Força de atrito é μ vezes A normal. E o PX? Do mesmo jeito do exercício anterior, né? PX está aqui. Se esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? Que está sempre entre o plano, no plano inclinado, está sempre entre o P e o PY, o PX é um cateto oposto, por isso que é seno. mg porque é peso, massa vezes gravidade, seno porque o PX, a componente PX, é oposto ao ângulo θ. Tá? Pô, mas para resolver isso aqui eu preciso da normal. Quem é a normal? Veja que esse papo, normal é igual ao peso. Cuidado, hein, galera? A normal aqui não é igual ao peso. A normal é igual ao PY, que é um cateto adjacente ao ângulo θ que está aqui onde eu estou passando o meu mouse, né? O ângulo θ estaria aqui. Eu sei que ele está no plano inclinado aqui, mas cuidado, eu não desenhei ele aqui. Esse é o ângulo θ. Do mesmo jeito do exercício anterior. Vai também na playlist de dinâmica, curso de dinâmica, e vê lá plano inclinado. Tá? Aqui é a resolução do exercício para a gente pôr em prática os nossos conhecimentos. Então vamos lá. A normal eu vou substituir por PY. Peso é mg, como é um cateto adjacente cosseno de θ. Aí você já viu que apareceu massa em todos os termos, né? Taca e cancelar. M, divide tudo por M. E eu já tenho a minha aceleração.
a minha aceleração vai ser quem? μg cosseno θ mais g seno θ, aceleração calculada. Então vamos levar esse resultado aqui para a próxima folha. Resultado foi lá para a próxima folha, vou pôr g em evidência. Olha lá, galera, simples assim, só pus o g em evidência. O g está multiplicando μ cosseno θ, olha lá, g multiplicando μ cosseno θ, e o g está multiplicando seno θ, olha lá, g multiplicando seno θ. E o que eu estou atrás, na verdade, é t sobre t', e a gente já tinha visto lá no começo que é só calcular o a' e o a. O a' é só fazer essa continha para θ valendo 60, e o a é só fazer essa continha para o a valendo 30 graus, que são as duas situações. Então eu coloquei aqui, ó, no lugar do a', o termo lá em cima que calcula o a para ângulo de 60 e o a para ângulo de 30. Corta o g, né, galera? Pus o g em evidência, ele vai embora. E você tem aí os valores. O μ é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Está dado no cabeçalho da prova. Não está no corpo da questão, mas no cabeçalho da prova. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. μ, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, que é meio, né? Aqui é só uma continha. Aqui eu tenho raiz de 3 vezes 1 sobre 4, mais raiz de 3 sobre 2. O que vai dar isso aqui, né? Se você multiplicar por 2 em cima e embaixo, para ficar o mesmo denominador, fica raiz de 3 sobre 4 mais 2 raiz de 3 sobre 4. Vai dar 3 raiz de 3 sobre 4. Multiplica aqui também e soma. Enfim, não vou fazer continha para vocês sabem fazer continha. 3 raiz de 3 sobre 4 dividido por 5 quartos, né? Aqui embaixo vai dar 5 quartos. Multiplica e depois soma. Cuidado aí, tá? Como é que eu divido isso, professor? Multiplica pelo inverso, né? Esse cara vezes 4/5. Corta o 4, né? Sumiu. Sobrou que t sobre t' é 3 raiz de 3 sobre 5, que está lá na alternativa A, galera. Está lá na alternativa A. Tá legal? Então, duas questõezinhas bacanas que a gente viu para poder aplicar as leis de Newton. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Não paga nada, gente, para se inscrever no canal. Vai lá, aperta o botãozinho, se inscreve no canal. Você vai me ajudar bastante. E isso é muito legal, tá bom? E eu espero vocês para a próxima questão, para as próximas aulas. Tá legal? A gente se vê aí. Um abraço.